O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham ao vivo pela rede Século XXI, caríssimos irmãos que estão aqui na capela, nós estamos meditando as leituras da 3ª semana do nosso tempo de Quaresma, desse retiro que começamos na quarta-feira de cinzas e agora já estamos bem adiantados. E nesse retiro, sempre completando com aqueles exercícios espirituais, o jejum, a esmola e a oração, nós vamos preparando a nossa vida, nós vamos nos preparando para bem celebrar a Páscoa. O que é a Páscoa senão a passagem? Nós precisamos, ao celebrar a Páscoa, passar do estado do homem velho para o homem novo, para o homem restaurado, para o homem iluminado pela luz da ressurreição. Mas essa passagem, ela se dá a partir do momento em que eu começo a fazer uma verdadeira revolução na minha vida. Eu preciso tirar do meu coração aquilo que me impede de fazer essa passagem. Mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, murmuração, queixas, ódio, rancor, tudo isso vai enchendo meu coração de tal forma que eu não consigo celebrar a Páscoa,
que eu não consigo viver a experiência da ressurreição na minha vida. Por isso, ao celebrarmos a Páscoa, nós precisamos também nos deixar iluminar pela luz da ressurreição. E quando a luz da ressurreição entra na nossa vida, nós vamos perceber que muita coisa ainda precisa ser feita. Nessa semana, o Evangelho de hoje vem falar de perdão. O perdão precisa acontecer na nossa vida para que possamos celebrar bem a Páscoa. Aliás, o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus nos mostra algumas instruções para que a comunidade possa ser uma comunidade do reino. É no capítulo 18 que nós vamos encontrar Jesus dizendo: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o em particular, depois se não der certo, chame mais 2, depois chame a comunidade, só em último caso, trate esse irmão como alguém que está totalmente fora do convívio da comunidade. E depois nós temos esse texto de hoje. Mas antes, nós podemos ver que se a temática era de relações comunitárias, é porque a comunidade estava vivendo um clima muito tenso. Estava vivendo um clima de quase divisão. Dentro da comunidade, certamente existiam aquelas pessoas que queriam ser sempre melhores do que as outras. Queriam sempre ocupar os primeiros lugares. Certamente na comunidade existiam aquelas pessoas prepotentes que chegavam a escandalizar a comunidade, escandalizar os mais simples. Tem uma correção para isso? Aquelas pessoas que ofendiam, aquelas pessoas que magoavam, aquelas pessoas que tinham dificuldade de perdoar. Aí surge a questão do Evangelho de hoje. Quantas vezes eu devo perdoar? É Pedro quem faz essa consulta a Jesus sobre o limite do perdão. Mas dá para perceber na fala de Pedro que Pedro quer condicionar Jesus a uma resposta. E Jesus vem dizer que perdão não se mede pelos números. Perdoar deve ser sempre uma medida ilimitada. Eu nunca devo cansar de perdoar. Porque se nós formos olhar a nossa vida, nós vamos perceber quantas vezes Deus já podia ter desistido de nós. Quantas vezes eu fiz questão de ferir o coração de Deus com um comportamento diferente daquele proposto pela Sagrada Escritura. Quantas vezes Deus já podia ter desistido de nós. E não fez porque Ele sabe que dentro do nosso coração ainda tem um espaço reservado para Ele. Mesmo que o mundo tente colocar ali tantas coisas, tantas informações, mas Deus sabe que lá no fundo do nosso coração ainda tem um desejo de tê-lo ali dentro. E aí Jesus conta essa história. Perdoar é preciso sempre, sem medida, até mesmo aquelas pessoas que nos fazem o mal. O perdão deve ser generoso. Aí ele conta essa história de hoje, em que o empregado do rei revela-se incapaz de saldar a sua dívida. E aí diz o Evangelho que o rei quer vendê-lo como escravo, com a sua família e tudo aquilo que ele possuía, para que ele pudesse quitar a sua dívida. Mas temos um detalhe: diante da súplica e da aparente humildade, o rei é dominado por um sentimento de compaixão. É dominado por um sentimento de misericórdia. E acaba por perdoar aquela dívida. E diz o Evangelho que era uma grande fortuna, uma fortuna enorme. E aí depois o texto continua relatando como esse funcionário que experimentou a misericórdia do rei se recusa a agir com misericórdia para com um companheiro que lhe devia apenas algumas moedas. Mesmo depois de experimentar a alegria de ser perdoado, ele não consegue perdoar. Meus irmãos, isso acontece muito conosco. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso e
com bastante eloquência naquela parte que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Mas lá no fundo do nosso coração ainda não existe o desejo de perdoar. Sem o perdão sincero para com os nossos irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem o perdão sincero, não há liberdade no nosso coração. Sem o perdão sincero, não há como aproximar da mesa da Eucaristia. Daqui a pouco, Jesus vai estar aqui em cima do altar. Talvez seja hoje o dia de dizer: ô Senhor, me ensina a perdoar. Faz do meu coração uma fonte de perdão igualzinho o seu. Me ensina a ser um homem, uma mulher que semeia perdão por onde passa. Não permita que a minha vida seja apenas um desejo de vingança pela falta cometida contra mim. Nós podemos nos perguntar, a partir desse evangelho, diante de uma ofensa recebida, qual é a minha atitude? Hoje, qual seria a minha atitude hoje, diante de uma ofensa recebida? Perdoar ou vingar? A vingança me faz feliz por alguns minutos. O perdão me faz livre e feliz para a vida toda. Meus irmãos, perdoar é tirar o peso da ação do outro sobre a minha vida. O maior beneficiário do perdão sou eu mesmo. Vale a pena perdoar. Lá no século III depois de Cristo, existia um santo que se chamava Ambrósio, e ele dizia assim que Deus, no seu imenso amor, ele cria o homem só para ter alguém a quem ele pudesse perdoar. Olha só que bonito, gente. Que nós possamos aprender com o Santo Ambrósio, que nós possamos aprender com Jesus Cristo, que nós possamos aprender com tantos santos e santas que viveram a dinâmica do perdão na sua vida. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.